noite. Estamos de volta para o segundo bloco, aqui conversando com o presidente do PT, Hermício Ceni, com o porta-voz do governador, o jornalista Leonildo Rosas. Hermício, o presidente Lula teve a oportunidade de fazer a reforma política, da Previdência tributária e não fez. Qual é a avaliação do PT? Eu acho que o presidente Lula, ele teve no primeiro mandato um ajuste primeiro da própria condição dele de liderança, que veio do movimento sindical, que veio do parlamento depois, e que estava naquela onda do Lula, paz e amor, e ele teve que fazer verdadeiramente um governo de coalizão, como é na América Latina e particularmente aqui no Brasil. Verdadeiramente conversando, dialogando com todos os partidos e com o pensamento nacional que estava colocado no momento, que era extremamente conservador. Então, o que ele pôde fazer, eu acho que ele ainda chegou a fazer, que foram alguns movimentos, e aí acordado, evidentemente, com a Justiça Eleitoral, para poder fazer, não reforma, mas algumas mudanças na lei eleitoral. E aconteceram. Eu acho que a reforma, uma reforma grande e restrita, foi impossível, porque era impossível fazer com o parlamento que estava colocado. E eu era uma das pessoas no PT que sempre discutia que deveria ter uma constituinte exclusiva para isso. Não adiantava tentar fazer uma reforma com os parlamentares que estavam naquela legislatura. E eu acho que o PT, inclusive, entendeu isso naquele momento, e o próprio presidente Lula também, mas ele não teve força, isso é bom que se diga, para convocar uma Assembleia. Então você não constituinte. acredita que agora essa é uma... Porque estão discutindo eu não acredito. Política. Você não acredita que haja nenhuma reforma política eu acho que mais profunda? Lista fechada? Lista fechada. Esse é o debate, eu vou logo dizendo, que é muito aberto dentro do PT. Nós não temos uma posição fechada ainda, mas temos algumas preferências. A maioria, por exemplo, se vê falando muito em listas fechadas, mas um sistema que seja híbrido, né? Como acontece em muitos países. Lista fechada e nominal, né? Nominal. Distrital misto, por exemplo. Como o da Alemanha. Tipo o da Alemanha. Distrital misto. Como o da Alemanha, sendo que um peso maior no partido. Na Alemanha, você vota no candidato nominalmente, e ele vinculado ao partido, e no partido, só que o partido tem o maior peso, né? E aí tem que fazer todo o coeficiente, essa matemática toda que se faz. Mas aqui a gente tem uma maioria se formando dentro do PT em pensar na lista fechada, com votação nominal nos candidatos também. Nos candidatos? Os candidatos. Seria agora, híbrido o processo. Agora eu vou discordar do Hermício, sabia? Eu posso? Pode, claro. E devo? Você acha que não ia discordar de mim? Já quebrou. Se não discordar, não nasceu. Eu não me contenho. Fique à vontade. Hermício, o Brasil, quase todos os países da América Latina já tiveram ganhadores de prêmio Nobel, da Colômbia, da Argentina. Peru. O Brasil nunca produziu alguém que merecesse o prêmio Nobel. O Lula andou perto. Viu? O Lula andou. Se eu perguntar a você, diga o nome de um estadista do Brasil, brasileiro. Pelo que eu tenho visto Brasil afora, eu diria Getúlio Vargas. Porque todas as cidades importantes do Brasil, a principal avenida tem o nome dele. Ou colégios. Ou colégio, etc. Quer dizer, maldito o país que quando tem que lembrar ou que inventar um nome mas que o mereça... Lula foi visto no governo como estadista. Que mereça ser chamado de estadista, que foi um ditador. Eu ia complementar com isso aí. Hein? Getúlio sobreviveu à primeira democracia que ele teve que governar com a democracia. Entendeu? Então, o que está acontecendo no nosso país é porque nós temos um sistema político que já foi dito aqui, já hoje aqui, absolutamente inviável, corrompido, que leva a todos os governos, se pretenderem ter um mínimo de estabilidade política, a esquartejar o poder e entregar os pedaços. Chegou-se a ponto de dizer, se entregar com o ministério com porteira fechada, para que os partidos indicassem do porteiro... Mas Narciso, deixa eu fazer aqui um adendo, você falando nesse assunto é interessante, que a gente também tem pensado sobre isso. Eu me lembro da eleição do Jorge Viana,
em 98, aquela composição, inclusive o PSDB, né, era o vice dele. Aquele modelo, claro que resguardado as devidas proporções, porque a República é uma coisa astronômica com 30 partidos, mas aquele modelo do Jorge, que foi aplicado também na gestão do Angelim e aplicado na gestão do Marcos Alexandre, ele contradiz essa ideia de que esse modelo está falido. Por que você acha que contradiz? Porque a questão não passa exatamente pelo modelo, passa pelas pessoas que estão lá também. Não, então não está contradizendo. Não está contradizendo. Você quer que um Congresso que tem velhaco ali dentro, com 30 anos de aprendizado, vai se quedar ao presidente que tiver de plantão? Perguntaram pro Binho na TV local, ele era governador, disseram, mas como é que você vai aceitar esse ex-deputado federal na Frente Popular, se esse tem uma história, uma tradição lá em Brasília, ter pego... Tá, em tudo que é rolo ele está, disse, a Frente Popular tem critérios. Ele quer se enquadrar nos critérios daqui para frente, ele pode participar. Mas, Astério, não muda nada. Eu respeito sua opinião, mas não muda nada. A Frente Popular tem os critérios. Quais são os critérios? Pega esses pequenos partidos, dá um cargo comissionado para os seus dirigentes. Mas isso funciona na França, na Alemanha, está em qualquer lugar. O que eu acho plenamente natural. Isso, natural, presta atenção. Isso aí, quem ganha uma eleição... Isso não é crime, né? Não é para entrar só com voto, é para participar do trabalho eleitoral, do trabalho administrativo. Isso eu vejo isso com muita naturalidade. O lado que nós estamos vendo aqui é um lado mais perigoso, que é o lado da propina, do dinheiro, financiamento das campanhas. Financiamento das campanhas. Isso que é uma coisa terrível. Não é? Mas aqui, eu vou mudar um pouco desse tema aqui, se vocês me permitirem. Fica à vontade. E entrar na política local já... A tribuna é livre. Eu li nos jornais que a Frente Popular, Hermício, teve uma reunião com seus partidos, que a compõem, e praticamente já definiram com 3 ou 4 candidatos ao governo para avaliação, mas fechado em 2 candidaturas ao Senado. Você me confirma isso? Eu confirmo que já está bastante avançado a discussão dentro da Frente Popular e havia conversas paralelas do governador com partidos e partidos com partidos, antes mesmo da primeira reunião de 2017. E havia uma expectativa muito grande da sociedade, da imprensa, dos políticos, que houvesse essa reunião para confirmar que nós tínhamos 4 nomes colocados para disputar 2018, mas que iam afunilar para a partir de setembro desse ano. Então foi citado nominalmente lá o companheiro Marcos Alexandre, que é prefeito da cidade de Rio Branco, a companheira Nazaré Araújo, que é vice-governadora do estado, o companheiro Daniel Zen, que é vice-líder do governo na Assembleia. O líder do governo na Assembleia, e o delegado Emilson Farias, que é hoje o secretário de segurança do nosso governo do estado. Então, esses foram os nomes que já vinham tendo um acúmulo em torno deles, e lá foi dado, digamos, o comando de todos os partidos, de acordo de todos os partidos, na medida que muitos deles citaram que preferiam uma discussão desse tamanho, mas que tinham preferências com A, B, C, mas que todos esses nomes foram citados lá. Então, se pactuou que esses nomes estão colocados para a sociedade, para que os partidos possam ir discutindo, para avançar até em setembro, para a gente definir e afunilando em torno desses nomes. Com relação ao Senado, também foi aberto para todos os partidos, inicialmente, colocarem nomes à disposição da disputa para o Senado. O PT e a Frente Popular tem claro que o nome nato é o do companheiro Jorge Viana, que é um mandato que é bom para o Acre, é bom para o Brasil, e que nós vamos estar todos empenhados de fazer um esforço que for necessário para que ele seja eleito e bem eleito. Isso é uma coisa que está bem, digamos, pactuado dentro da Frente Popular. A outra situação é que o PT indicou também o companheiro Ney Amorim, presidente da Assembleia Legislativa, para ser o outro nome da chapa majoritária para disputar as 2 vagas do Senado em 2018. Quem indicou? O PT. O PT indicou... Não foi a bancada da Frente Popular na Assembleia, não? O PT já havia discutido internamente, inclusive com o Ney, e discutido na sua executiva,
e levou esse debate para dentro da Frente Popular. Agora, é claro, no momento que nós discutimos dentro do PT, havia um posicionamento da bancada do PT de discutirem internamente. E discutiram e saíram com uma posição... Quer dizer, Hermício, só interrompendo rapidamente, vocês não vão abrir nenhuma brechinha para aqueles... Eu quero chegar aí. 13, 14 partidos que compõem a Frente Popular? Eu quero chegar exatamente aí. Vai ser uma chapa pura do PT? Foi dito, foram ouvidos todos os partidos e lá foi colocado à disposição dos partidos para que indicassem quadros seus para fazer a disputa em 18 e uma boa parte desses partidos indicaram o Ney Amorim como sendo o nome para fazer a disputa. Inclusive o PDT. O PDT que havia... mais o PDT queria até ouvir claro o Nilton também sobre a posição do claro governador, que estará com o Ney Amorim, independente de onde ele estivesse, porque havia uma história de do Ney ser convidado para sair do PT, mas o companheiro Ney Amorim já deixou bem claro que gostaria que os partidos pudessem dar esse aval para ele disputar pelo PT, pela história que ele tem no PT, sim, por ele ter nascido dentro do PT, por ele ter sido sempre eleito pelo PT, pelo pai ter sido vereador pelo PT, e por ele ter, desde os 16 anos, votado no PT e filiado ao PT, enfim. Mas foi colocado lá muito claramente, isso não está fechado. Se algum partido da Frente Popular, daqui para frente, e nós vamos ter reuniões periódicas de 15 em 15 dias, se algum partido tiver um nome para colocar, para fazer a disputa, está aberto também, inclusive, para governo. Mas o que foi pactuado com todos eles é que bastariam esses 4 nomes, porque dá uma demonstração de que a Frente Popular, diferente da oposição, que só tem um nome, a Frente Popular tem 4 nomes, de nomes que nós diríamos muito qualificados, que estão à disposição, como esses que nós falamos todos aqui, e que a gente tem clareza que o governador Tião Viana, que vai ser o condutor desse processo, vai saber muito bem conduzir até setembro para que a gente chegue ao nome que vai ser o escolhido. Queria ouvir o Leonildo. Vamos ver o Leonildo também, porque o Leonildo está ali no gabinete, sabe o que acontece, qual é a posição do governador, já tem uma preferência. A posição do governador, a preferência dele é a unidade da Frente Popular, né? O governador está muito focado no trabalho do seu governo, né? Porque compreende que o papel de liderança nesse processo depende muito do desempenho que nós temos no resto de mandato. Temos aí recursos garantidos para investimento, a ordem de mais de R$1 bilhão. Esse recurso vem de onde? Recursos são captação do governo, captação externa. São empréstimos? Não, são captação externa, são recursos que nós temos em caixa. Já foi captado, não é coisa nova. Dinheiro comprado, como a gente chama, né? É dinheiro comprado. Porque tá é do BNDES. Para investimento em infraestrutura, do produção. Hoje mesmo nós temos uma verdadeira odisseia, que é levar saneamento básico para Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves e Jordão, né? As balsas estão subindo, é o Juruá. Que tipo de saneamento? Saneamento básico integrado, tudo. Água, esgoto, pavimentação, tudo. Quer dizer, são municípios que as pessoas falam assim, para que tanto investimento, R$100 milhões no município desse? Porque é um compromisso social. Então o governador está focado na unidade da Frente Popular. O governador Tião Viana, você vê esses 4 nomes que o Hermício colocou, são 4 nomes de lideranças, jovens, né? A gente, da Frente Popular e do governo, diferentemente de dos nossos adversários, a gente está sempre renovando. Hoje a gente vê a grande liderança que é o Marcos Alexandre. Mas quando você lembra, quando ele foi candidato da primeira vez, as pessoas zombavam. Diziam assim, como é que vão lançar um candidato desse que ninguém sabe quem é? Nem é daqui. O Marcos tinha 3% da preferência, enquanto o seu adversário tinha 65%. Então, o que sempre caracterizou a Frente Popular, primeiro, essa unidade que ela tem. Essa capacidade que ela tem de dialogar constantemente, de se renovar. Segundo, o que puxa a Frente Popular não são nomes. É um projeto. É um projeto de Estado e um projeto de governo. Esse amparo nesse projeto de governo de Estado é que tem nos dado constantes e frequentes vitórias, porque a população consegue enxergar na gente, ver nossos defeitos, temos muitos defeitos, mas temos muita qualidade. E os números estão aí para provar. Em 2002, por exemplo, nós tínhamos um PIB de 2,9 bilhões de reais. Hoje, o nosso PIB pode não ser o melhor PIB do Brasil, mas nós temos um PIB de 2014, nosso PIB saiu para 13 bilhões de reais. Foi o PIB que mais cresceu nesse período.
as pessoas podem dizer assim, mas não é nada comparado com São Paulo. Mas o Acre está sobrevivendo e está passando a crise, passando por isso. Nós tínhamos, no início do nosso projeto, a participação da administração pública na economia e na geração de emprego era de 61%. Hoje, em 2015, 41%, porque os investimentos que nós estamos fazendo também na produção, os investimentos que estão sendo feitos na geração de emprego, têm permitido que a gente faça essa travessia. E o governador Tiamendo está preocupado e focado nisso. Porque quem tem tempo para ficar falando de política toda hora é quem está na oposição. Quem está no governo tem que organizar a casa, tem que trazer a credibilidade, a confiança para a população, que é para a gente chegar e se apresentar com as condições de disputar, muitas vezes contra as inverdades, contra os boatos. Eu tenho que chamar ao intervalo, mas você falou em verdade, tem que cuidar das coisas e tal. Saiu o deputado Gerardo Diniz, da tribuna da Assembleia, colocou que o governo tinha à sua disposição 94 policiais para a sua segurança, enquanto apenas 60 policiais faziam a segurança na Baixada, que tem cerca de 90 mil moradores. Coronel Aires veio a público, já eu queria só que você falasse desse assunto, porque isso daí rodou nas redes sociais. A gente vive um momento no nosso estado, porque de repente, recentemente, uma deputada foi para a cozinha do pronto-socorro dizer que tinha um buraco ali. A gente teve um momento que de repente um buraco que da cozinha do pronto-socorro é mais importante do que daquele mesmo dia nós tivemos 5 transplantes aqui no estado. O deputado Gerardo Diniz, que é da segurança, teoricamente, ele deveria saber que todo chefe de Estado, todos os órgãos públicos vinculados ao governo e à vice-governadora, precisa de segurança. O nosso governo, o nosso governador, combateu o crime organizado no nosso Estado. Nós combatemos o crime organizado. Se o nosso governador não tiver direito, será que, nós torcemos para que não aconteça, será que se o grupo político do deputado Gerardo Diniz chegar um dia a ganhar a eleição, que a gente espera que não ganhe pela falta de responsabilidade deles, se ganhar, eles vão dispensar a segurança, o gabinete militar, eles vão extinguir o gabinete militar, então vamos trabalhar com a verdade. A Baixada tem segurança, as regiões têm segurança. Por que esses ataques? Simples, porque nós colocamos o nome do delegado Emilson para ser um da disputa do governo. Então é normal que eles comecem a atacar a segurança. Agora tem que ter responsabilidade. Não, mas a segurança... vou ter que o intervalo, já estouramos o tempo. Só eu não posso deixar de me interromper. A segurança ninguém precisa atacar. A insegurança é visível. É visível. Diariamente há mortos nesse estado, diariamente. E outra coisa... E onde é que não tem morte? O combate ao crime organizado que você diz... Tem que falar com vamos comparar. Qual estado que não tem... O combate ao crime organizado que você diz, nunca... Esse Estado teve tanto crime organizado como está tendo agora. Voltar ao com debate as facções. Vamos voltar nesse debate? Já voltar. Eu tenho bastante número para te falar. Tem que voltar. Tá. Vou para o intervalo, volto para o terceiro bloco, a gente já volta para esse debate. Narciso com a palavra, pronto. Intervalo.